Tranquilo? Senhores, muito boa tarde, tá? Não esqueçam que, por favor, mantenham o microfone desligado. Todos vocês mantenham sempre o microfone desligado. Caso seja necessário fazer uma mensagem, for algo pequeno, podem escrever aqui no nosso chat, eu estou vendo aqui ao vivo. E caso tenha alguma pergunta, levanta a mão, tá, Luciana? Tem uma mãozinha aí, você pode clicar assim, levanta a mão, eu vou pedir para você abrir o microfone e depois falar, tá? Nós vamos estudar hoje nossa aula de reações químicas. Nossa aula de reações químicas é a aula de reações químicas voltada para o Enem e também material da UEA. Ela é uma aula um pouco mais detalhada, nós vamos ver hoje o que é uma reação química, a definição de reação química, tipos de reações, reações redoxes e também questões de reatividade e casos especiais de reações. Então, uma aula bem extensa, bem detalhada. Espero que vocês gostem e vamos estudar, tá bom? Deixa eu só colocar minha cara aqui bem no cantinho para não atrapalhar muito, tá bom? Deixa eu colocar bem aqui, acho que dá para fazer. Bom, quando você fala de reações químicas, pelo menos a definição com respeito à reação... Ah, sim, Paulo, você vai ser o meu guia, tá? Se tiver algum problema, tiver alguma coisa complicada, você vai me avisar que está ocorrendo ou não. Tá ok? Tá ouvindo? Claramente. Muito bem. Começando a aula. Todas as reações químicas, elas têm em comum o que nós chamamos de reagentes e produtos. Na verdade, qualquer reação química, a vida não existiria sem essas reações. A energia do nosso corpo está relacionada a essas reações químicas, que na prática são as interações entre as substâncias. Quais são as reações químicas que ocorrem no nosso corpo? Quais são essenciais para nós? São várias, né? Para que as reações químicas ocorram, é necessário que as substâncias envolvidas encontrem as chamadas condições favoráveis. É o que acontece, por exemplo, na matéria que você joga no rio. Você joga no rio, digamos que você joga no rio esgoto. Quando você joga no rio esgoto, isso tem uma proliferação de bactérias, normalmente, notadamente bactérias anaeróbicas. E, de modo geral, isso consome rapidamente o oxigênio do rio. E, portanto, isso mata o rio. Porque, lembre-se, o peixe ele precisa... A maioria das seres vivos, eles precisam de oxigênio dissolvido na água. Então, quando você tem uma grande quantidade de matéria orgânica que você joga no rio, você altera o metabolismo, você altera o seu ecossistema. Então, tem outras reações que são bem lentas, né? Por exemplo, a ferrugem, nós podemos torná-la mais lenta ainda quando a gente passa uma tinta dentro de uma placa de ferro. Quando você faz você vai cozinhar um ovo no café da manhã, você coloca ele na água quente e as reações químicas elas fazem a coagulação do ovo. Então, são vários tipos de reações químicas que nós temos. Então, nós vamos estudar sobre os tipos que existem e principalmente como é que nós vamos interpretar. A primeira coisa que a gente tem que aprender é... Eu estou fazendo essa aula aqui supondo que vocês já sabem o básico de reação química, né? Reação química, eu tenho os reagentes e eles se transformam nos produtos. A definição de reação química é essa, né? Uma substância A reage com uma substância B e produz uma substância C, onde a substância C é diferente das substâncias A e da substância B. O que nós temos que fazer nesse caso específico aqui é que quando nós fazemos essas reações, nós temos que aprender uma coisa fundamental primeiro, que é o que nós chamamos de balanceamento da equação. E quando eu falo balancear a equação, Vini, não esquece que para que você veja a aula adequadamente, o celular tem que estar na posição horizontal, tá bom? Balancear a equação significa igualar os índices que nós temos de um lado e de outro dela. Por exemplo, vamos pegar esse primeiro caso aqui. Hidróxido de alumínio, ele reage com ácido sulfúrico, produzindo... Deixa eu só apagar aqui, só um minuto aqui, que tem que ficar bem chique, tá? LOH3 reage com H2, SO4, AL2, SO4, 3 e água, que é uma reação de neutralização. Quando nós fazemos o balanceamento, nós devemos utilizar, a princípio nós vamos utilizar o que nós chamamos de
Regra das tentativas, balanceamento por tentativas. O que diz essa regra das tentativas? Prestem muita atenção aqui. Anotem, por favor. É bem simples, na verdade, é bem fácil de lembrar. Vamos lá. Primeiro passo. Devemos balancear os elementos, em primeiro lugar, os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio. Segunda regra. Em seguida, devemos balancear o hidrogênio e o oxigênio nessa ordem. Normalmente, quando se faz na escola, você faz a revisão de balanceamento, se fala sobre o que nós chamamos de macho, né? Primeiro metais, depois a metais. Eu acho um pouco complicado quando a gente faz dessa maneira. O que fica mais simples mesmo é você lembrar que você tem que balancear primeiro os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio. E não esqueça que a definição de reação química significa necessariamente isso. Você tem que igualar os elementos no primeiro e no segundo membro da reação. No caso específico aqui, vamos começar? Vamos começar pelo alumínio. Quantos alumínios eu tenho no primeiro membro? Eu tenho um alumínio. No segundo membro, eu tenho quantos alumínios? 2. Aqui eu não vou alterar nunca. Aqui eu posso. Não esqueça que quando a gente faz o balanceamento, a gente coloca sempre o número que a gente vai ter que balancear ou colocar, sempre é o número que está à frente. Não tem lógica você colocar em outro sentido, tá bom? Agora, quem eu devo balancear? Eu vou balancear o enxofre. Tem quantos enxofres no primeiro membro? Tem apenas um. Não esqueça que aqui eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho um enxofre e 4 oxigênios. Aqui, do outro lado, eu tenho quantos enxofres? Aqui eu tenho um. Entre parênteses 3, então 1 vezes 3 é 3. Eu tenho 3 oxigênios no segundo membro. 3 enxofres no segundo membro, perdão. Quantos que eu tenho que ter no primeiro membro? 3 também. Então o primeiro membro já está feito. Quem eu devo balancear agora? Já fizemos isso. Devemos balancear os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio. Quem nós vamos balancear agora? Vamos balancear agora o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho no primeiro membro? Aqui tem 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Então eu tenho 6 hidrogênios aqui. E aqui eu tenho quanto? 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 hidrogênios aqui, portanto dá o total 12. No primeiro membro eu tenho 12 hidrogênios. No segundo membro eu também tenho que ter 12 hidrogênios. Como é que eu faço aqui? Eu tenho que pegar o número que é multiplicado por 2, vai dar 12, eu coloco 6 aqui. Nesse caso específico, a gente observa que o oxigênio ele vai se autobalancear. Na verdade, se vocês quiserem notar isso, é bem interessante, porque de modo geral, quando você tem o oxigênio, você consegue balancear em equações mais complexas, de modo geral, o oxigênio vai se balancear automaticamente. É bem interessante mesmo. Então, colocando aqui dessa forma, vamos contar os oxigênios. Aqui eu tenho quantos? Eu tenho um oxigênio vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6, bacana. Oxigênios eu tenho aqui 4 vezes 3, 12. Vai dar 6 mais 12, vai dar 18. Bora ver se vai dar o 18 para o outro lado. 4 vezes 3, 12. E 12. 6 vezes 1, 6. 12 mais 6 também vai dar 18. Então, a equação já está balanceada. Ficou linda, na é verdade, essa equação? Eu gostei dela. Bom, dito isso daqui, vamos pegar mais um exemplo de como se faz esses tipos de balanceamento, essas relações, tá bom? Só um minuto, por favor. Só um minuto, por favor. Como diz a Shakira.
Muito bem, já continuando aqui. Observe o seguinte caso. Aqui nós temos o AL, ele reage com O2, produzindo AL2O3. De novo, uma equação bem simples. O problema é que o método que eu ensinei para vocês chama-se método das tentativas. Significa que tem alguns casos que ficam um pouco mais diferenciado, né? Então vamos prestar atenção nos detalhes para que a gente não possa, para que a gente não erre, tá bom? Em primeiro lugar, quando você tem um elemento diferente do hidrogênio e do oxigênio que está sozinho, essa regra que nós falamos agora há pouco, com respeito, você deve balancear primeiro os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio. E depois o hidrogênio, por último o oxigênio nessa ordem, fica um pouco alterado. A gente vai fazer o contrário, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer? Aqui eu tenho alumínio, reage com oxigênio. Eu tenho que balancear primeiro o oxigênio, tá bom? Aqui tem quantos oxigênios? Aqui tem 2, aqui tem 3. Eu vou colocar aqui 3 e aqui na frente eu coloco 2. Observe aqui que ficou 3 vezes 2, 6 oxigênios, e aqui 3 vezes 2, 6 oxigênios. Alumínio deve ser balanceado por último. Quando tem um elemento diferente de hidrogênio e do oxigênio, ele fica balanceando sozinho, ele tem que ser balanceado por último. 2 vezes 2, 4. Eu coloco aqui 4 alumínios. Que lindo, não é verdade? Bora pegar mais um, que é um pouco mais complicado. Henrique, Oi, querido. só para eu anotar aqui, esse caso que não segue essa regra que tu colocou em cima, é no caso que quando tem um elemento sozinho, Exatamente. tirando o oxigênio e o hidrogênio. Paulo, Sim. pessoal, quando eu falo elemento sozinho, lembrando da regra do método das tentativas. Primeiro devemos balancear os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio, e depois devemos balancear o hidrogênio e, por último, o oxigênio nessa ordem. Mas, como diz o ex-namorado da Gabriela, quando você tem aqui o elemento aqui, diferente do hidrogênio e oxigênio que ele está sozinho, significa que, estequiometricamente falando, ou seja, quimicamente falando, ele tem que ser balanceado por último, Paulo. Tá, Henrique, legal. O que significa isso na prática? Significa na prática que você vai inverter as prioridades. Você vai balancear primeiro o oxigênio, depois o hidrogênio, depois os elementos. De novo, neste caso, você vai inverter as prioridades. Você vai balancear primeiro o oxigênio, depois o hidrogênio e, por último, os outros elementos. No caso, eu comecei pelo oxigênio. Percebi que tem 2 de um lado, 3 do outro, só faço inverter os números e, finalmente, acerto o alumínio. Ficou claro, Paulo? Sim. Paulinho. Vamos lá. Esse aqui foi agora exemplo 3, né? Observe esse caso aqui. Óxido de cálcio reage com P2O5, produzindo o Ca3PO4,2. Então, tem óxido de cálcio reage com pentóxido de fósforo, produzindo fosfato de cálcio. Como é que nós devemos balancear esse elemento aqui? Primeiro, vamos começar com o cálcio, né? Primeiro, devemos balancear os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio. Eu tenho quantos cálcios aqui? Eu tenho 1, aqui eu tenho 3. Então, eu vou colocar 3 bem aqui. Quantos fósforos eu tenho? O fósforo já está ok, né? Porque aqui tem 1. Não esqueça que, deixa eu ler essa molécula aqui, pessoal. Eu tenho 3 cálcios, eu tenho 1 vezes 2 fósforos, ou seja, eu tenho 2 fósforos, e tenho 4 oxigênios, 4 vezes 2, 8 oxigênios. No caso aqui eu tenho 4 vezes 2, vai dar 2. Então tá aqui ok. E, para terminar, o oxigênio eu tenho 3 oxigênios, e aqui eu tenho 5 oxigênios, vai dar 8. E 4 vezes 2 é 8. É óbvio que eu não preciso colocar esse coeficiente 1 aqui na frente. Eu coloco ele apenas por uma questão de elegância mesmo, tá bom? É só para salientar que eu estou fazendo essas reações aqui. Bom, agora que nós já verificamos como é que funciona o básico do básico de balanceamento, podemos fazer podemos ir à frente aqui com como é que a gente vai relacionar essas reações químicas, tá bom? Já? Vamos lá agora. Papel e caneta. Alguém precisa anotar? Ficou tudo ok? Deixa eu só copiar o balanceamento rapidinho.
Já. Senhores, temos uma moça que está nos visitando hoje, tá? A aluna Luciana, tá bom? Mande um oi para ela. Oi, Luciana. Oi, Luciano. Oi! É minha amiga. O pessoal aqui não gosta de falar muito, né? Geralmente a Marcela fala. Ela saiu? Não. Não. Tá aqui. Marcela, você está aí, Marcela? Será que ela tá só com a aula ligada e não tá vendo? Tá dormindo. Ah, não, ela tá assim. Ela não quer falar comigo mesmo, né? Vocês já viram aquele pessoal esquisito que tem carro e que fica queimando combustível assim no meio da rua? Eu gosto daquele pessoal dos Pegas lá do Iranduba. Eles vão colocar metanol dentro do pobre do carro deles para ficar estourando o motor. Aí sai aquela fumaça terrível, né? Normalmente, quando você tem o metanol, eu vou colocar o metanol, não, porque o metanol é uma molécula muito pequena, né? Eu vou colocar outra molécula que é o etanol, que é o C2H6O. Quando ele reage com O2, ele produz CO2 e água. Essa reação aqui ela é chamada reação de combustão, né? Reação de combustão é o que nós chamamos de reação direta. O balanceamento da equação aqui é 2. Eu tenho 6 hidrogênios, aqui eu coloco 3. Aqui eu tenho 4 vezes 3. 4 mais 3, 7. Aqui já tem 1, coloco 3. Então esse é o balanceamento da equação. Observem aqui que o balanceamento da equação, é só revisando uma coisa que vocês já aprenderam há muito tempo. O balanceamento da equação, na verdade, é uma proporção de mols. E essa proporção de mols aqui chama-se coeficientes estequiométricos, tá bom? Notem, por favor. Coeficientes estequiométricos. E a partir desses coeficientes... É só um minuto, meninos, por favor, rapidinho. Lógica, boa tarde. Aqui é o professor Henrique, senhora, que eu posso ajudar? Desculpe, meninas, era alguém com sotaque diferente aqui. Que estranho, né, pessoal? Invocado. Então, temos esses tipos de reações. Só que essas reações você já conhece. As reações químicas, como o próprio nome já diz, são representações de fenômenos químicos. Paulo, o problema é que não só vamos ter reações químicas como representações de fenômenos químicos, ou seja, no sentido de uma substância A se transforma numa substância B. Não. Nós vamos ter também as equações da sua chamada representação iônica, ou que nós chamamos de equações iônicas. Henrique, que diabo é equação? O que é isso? O que são equações iônicas? É simples, vocês já aprenderam desde a nona série. Por exemplo, eu tenho aqui NaCl, vai ficar como? Vai ficar Na mais e Cl-. Isso é uma reação química? Não, isso é um fenômeno físico. No caso, você coloca o cloreto de sódio em solução aquosa, aqui em H2O, e ele vai se dissociar uma parte positiva e uma parte negativa. Ou tu pode pegar o NaCl e fundir o NaCl para o aquecimento. Também tu vai ter essa relação de Na mais e Cl-. Isso ocorre porque é uma equação química que envolve íons. E todas as vezes que eu tenho uma equação química que envolve íons, isso é o que nós chamamos de equação iônica. Ficou claro? Tomem cuidado aqui com esse detalhe, por favor, não errem. Tá bom? Alguma dúvida? Tem um caso especial que surge em vestibular que todo professor ensina e eu vou ensinar para vocês, tá bom? Observe, esse aqui foi o caso número 1, esse aqui é o caso número 2. Essa substância chama-se H2CO3. O pessoal que assistiu a nossa aula de funções inorgânicas sabe que isso aqui é um ácido. É um ácido. No caso, é o ácido carbônico, inclusive.
O ácido carbônico, a impressão que dá é que ele vai ficar fazendo isso daqui. H+, e CO3, 2-. E, sinceramente, teoricamente, isso vai ocorrer. Só que, como diz o Nego do Borel, isso está errado, tá bom? Então, o que, que vai acontecer especificamente aqui? O H2CO3, ele, na verdade, ele se dissocia em água e gás carbônico. De fato, senhores, isso que acontece no refrigerante de vocês. Sabe aquela Coca-Cola maravilhosa, geladinha? A gente coloca gás carbônico na água, injeta a água em alta pressão e baixa temperatura. Como vocês já estudaram algumas vezes, gases eles têm uma baixa solubilidade em água. No entanto, nessas condições, alta pressão e baixa temperatura, você observa que o gás carbônico dissolve na água. Na verdade, ele não dissolve, ele sofre uma transformação química, que ele se transforma em H2CO3, que é o ácido carbônico. Mas, no momento em que você abre a garrafa de Coca-Cola, o gás carbônico, em contato com o ar, ele se decompõe rapidamente em água, que fica dentro do refrigerante, e gás carbônico. De fato, meninos, não é impressão de vocês, não. Quando a Coca-Cola fica quente, ela fica cara de choca, aguada, é por causa desse fenômeno. Alguma pergunta nesse caso, Paulo? Meninos, alguma pergunta? Não, mas eu prefiro a Coca-Cola sem gás, sabia? Mais gostosa. Isso é meio esquisito, querido. Muito bem, vamos lá, continuando aqui. Vamos fazer um pequeno exercício, tá bom? Deixa eu tirar print. É claro, Dai, só um minuto, por favor. Luciana, Emerson, caso vocês queiram fazer qualquer pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Tem o maior prazer quando os alunos participam da aula. Na verdade, no online o professor fica feliz quando ele é interrompido, né? Paulo, minha voz está Já. aqui, né? A Stephanie tá aqui ainda? Sim, Emerson, é a solidão mesmo. Tu precisa ver como eu me visto todo bonito para dar aula online. Já, continuando aqui. Eu nem falei, né, Henrique, mas como diz o caboclo, eu que trouxe o Emerson, tá? Ah, verdade, querido. Eu já te mandei dei uma R$50. gratificação, não dei, Paulo? Sim. Vou ficar muito chateada se ele ganhou R$1. Não, ele ganhou 50 também. Muito bem, vamos fazer isso daqui. Paulo, por favor, cite a regra de balanceamento para essas equações. Devemos balancear os elementos diferentes de hidrogênio e oxigênio e depois devemos balancear o hidrogênio e oxigênio nesta. Muito bem, correto, perfeito. Primeiro, devemos balancear os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio. Só um minuto, rapidinho. Então, vamos lá. Primeiro, os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio. Vamos começar por quem? Pelo sódio. Tenho quantos sódios no primeiro elemento? No primeiro membro, eu tenho 1. Aqui eu tenho quantos? Eu tenho 1 também. Deixa ok, eu vou colocar 1. Ferro, eu tenho quantos? Eu tenho quantos ferros nesse caso? Eu tenho 1 ferro. E quantos ferros eu tenho desse lado? Também tenho 1. Estamos indo bem, né? Coisa inteligente, não é verdade? Como eu sou inteligente, né? Aqui, eu tenho cloro. Tem quantos cloros desse lado? Tem 3. Ih, rapaz! Eu tenho 3 cloros. Não esqueça que se eu tenho 3 cloros no primeiro membro, eu tenho que ter quantos cloros no segundo membro? Tem que ter 3 também. Observe que, nesse caso, alterou o número de sódios também. Mas não se preocupe. O nome do método que nós estamos estudando chama-se método das tentativas. Marcela, eu dei um negócio para dar e pergunta dela, que ela recebeu um pix. Não, mas agora eu preciso de mais 50 centavos, porque eu fiz propaganda. Estou fazendo toda semana propaganda para loja. O Instagram é só isso. É verdade. Então, vamos lá. Não esqueça que o nome desse método é método de tentativas. E se ele é tentativa, por que isso aconteceu? No caso, alterou o sódio. Então, quantos sódios eu vou ter? Vou apagar aqui e vou colocar o novo número. Qual o novo número? Aqui vai ficar 3. 3 sódios.
Agora o oxigênio. Tenho quantos oxigênios? Oxigênios eu tenho... perdão, quantos hidrogênios eu tenho? 1 vezes 3, 3, já está balanceado. E quantos oxigênios? 3 vezes 1, 3, também já está balanceado. Moleza, não é verdade? Mais fácil do que isso, vocês já sabem, né? Vamos fazer mais uma aqui, por favor. Tirou print aqui, meninas? Sim, já copiei. Muito bem. Stephanie, seja bem-vinda, tá, queridos? Fiquei preocupado se você não estava vendo a nossa aula. Vamos pegar aqui, mais um caso aqui. H2SO4 reage com FeOH3, produzindo FeSO4, Fe2SO4, 3 e H2O. Como é que se faz o balanceamento? Primeiro, devemos balancear os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio, depois o hidrogênio e por último o oxigênio, nessa ordem. Eu tenho quantos enxofres no primeiro membro? Eu tenho 1. Eu tenho quantos enxofres no segundo membro? No segundo membro eu tenho 1 vezes 3, 3. Então eu coloco 3 aqui na frente. Eu tenho que balancear agora o ferro. Tem quantos ferros no primeiro membro? 1. No segundo membro, 2. Coloco 2 aqui. Observe que o primeiro membro já está ok. Quantos hidrogênios eu tenho no primeiro membro? 3 vezes 2, 6. Aqui eu tenho 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Eu tenho 12 hidrogênios no primeiro membro. No segundo membro eu tenho que ter 12 também. Que número eu coloco? Eu coloco 6. Observe mais uma vez que em equações complexas, já estou falando várias vezes isso, em equações complexas o oxigênio vai se autobalancear. É que ocorre aqui. O que ocorre? Eu tenho quantos oxigênios no primeiro membro? Deixa eu fazer com outra cor para ficar chique, tá bom? Aqui tenho 4, 4 vezes 3 vai dar quanto? 12. Então vai ficar como aqui? Aqui oxigênios, aqui 3. 3 vezes 2, 6. 12 mais 6, 18. 4 vezes 3, 12. 12 mais 6, 18. A equação já está balanceada. Quando acabar a aula, eu vou passar para você um monte de exercício de balanceamento. A gente vai ficar com dúvida, claro, com certeza, mas vamos ter que treinar, tá bom? Então terminamos essa parte. Tiraram um print? Anotaram tudo detalhadamente? Sim. Vamos lá, por parte, tá? Regra do goleiro Bruno. Luciana, sabe qual a diferença, Luciana, entre uma mulher casada e a solteira? A Luciana não participa. Vamos lá, tipos de reações. O primeiro caso são as chamadas reação de síntese ou adição. Uma palavra de cautela antes de começar a aula. Eu vou explicar para vocês de acordo com o edital dos vestibulares, é claro, e também atualizando algumas coisas que foram pedidas desde 2019 para 2020 que apareceram nos livros, tá bem? Então vai ter algumas coisinhas levemente diferentes, vai ter uma abordagem também levemente diferente, principalmente na parte final da aula, que envolve a chamada reatividade. A OEA pede essas coisas. Em outros vestibulares mais complicados pedem também. E o Enem, ele pede indiretamente, porque ele vai exigir que você tenha um conhecimento razoável de teoria. Assim, outra coisa, já adiantando, no próximo sábado, ou na sexta no sábado, aliás, vai ser sexta e sábado, nós vamos resolver a prova do segundo dia do Enem desse ano, tá bom? Eu já fiz a prova, estava fazendo ontem, foi maravilhosa, linda a prova, linda, 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 linda. Se vocês tivessem feito, meus alunos tivessem feito, ia ser 10, 10, 10, cara, de verdade. Muito bem. Ela tava bem bacana mesmo, eu tava vendo ela ontem também. Reação de síntese ou adição. O que é uma reação de síntese ou a reação de adição? São aquelas reações, anotem por favor. São aquelas reações nas quais um único produto é formado
pela união de dois ou mais reagentes. Podemos colocar vários casos aqui para relacionar. Podemos colocar aqui carbono reage com um mol de carbono reage com um mol de oxigênio numa reação com aquecimento produzindo gás carbônico. Essa setinha para cima indica que é um gás formado. O enxofre reage com o oxigênio. Também por aquecimento ele produz o SO2, que também é um gás. Deixa eu pegar uma equação mais complexa aqui. Eu tenho óxido de cálcio, reage com a água. Isso aqui é cal, né? Cal reage com a água, produz o hidróxido de cálcio, que é uma base. Ele produz o hidróxido de cálcio, que é uma base. Com respeito a essas reações químicas aqui, eu posso ter dois casos especiais. Só um minuto aqui, pessoal. Está aqui meu exemplo. Dessas reações químicas aqui, observem que a gente pode ter dois casos especiais. Anotem, por favor. Eu posso ter o que nós chamamos de síntese total. A síntese total ocorre quando partimos apenas quando os reagentes são substâncias simples. Que é o primeiro exemplo. Síntese total. Está vendo aqui, olha, duas substâncias simples. Substância simples é aquela formada por um único tipo de átomo. E aqui, olha, duas substâncias simples também. Síntese total. E aqui do outro lado, eu posso ter também uma síntese parcial, que é o caso aqui. A síntese parcial significa que entre os reagentes há, no mínimo, uma substância composta. Muito obrigado, meu amor. Estou feliz quando minha mulher traz um café para mim. Ela vai querer bem que eu lave a louça. Então vamos lá, aqui, que nós chamamos de, entre os reagentes, há no mínimo uma substância composta. Ficou claro? Bom, esse aqui é o caso. O próximo caso que nós vamos ver é o que nós chamamos de reação de análise, ou decomposição. Anotaram tudinho aqui, pessoal? Calma aí. Abaixa um pouquinho. Síntese parcial. Tá bom? São aquelas, tá aqui. Bem Na tranquilo. síntese parcial, Síntese parcial, entre os reagentes há no mínimo uma substância composta. Ficou claro? De boa. Vamos lá, continuando aqui. Reação de análise, ou decomposição. E Paulo? Dai? Marcelo? Vocês acham que o tablet ficou melhor, né, para aula, para letra, né? sim. Concordo. Marcelo, você está sem microfone hoje, querida? Queria ouvir a sua voz. Muito bem. Reação de análise ou decomposição. O que é isso daqui? Reação de análise ou decomposição, ela consiste na formação
da formação de 2 ou mais produtos a partir de um reagente. Esse tipo de reação é bem simples, porque ela recebe nomes especiais, muito interessante. Deixa eu colocar aqui para vocês, esse aqui é o óxido de mercúrio com aquecimento. Isso aqui, depois eu vou explicar o que é. Libera mercúrio e gás oxigênio, que ele é liberado na reação, né? O outro caso aqui que nós temos é, por exemplo, clorato de potássio, na presença de aquecimento com catalisador, que é o MnO3, ele produz 2KCl e gás oxigênio. Essa reação é muito legal aqui, que ela é meio explosiva, bem bacana mesmo. Bom, então todos esses casos, por que elas são chamadas de reações de análise ou decomposição? Porque eles partem de uma substância composta, isso é muito importante, né? Ele parte de uma substância composta para formar 2 ou mais substâncias simples. Eles partem de uma substância composta para formar 2 ou mais substâncias simples. Isso é um pulo do gato impressionante. Dentro da reação de análise ou decomposição, existem 3 casos especiais que vocês têm que saber o nome. O primeiro, Paulo, não ri, tá bom? O primeiro chama pirólise. Meu Deus, cara, meu Deus. O que é pirólise? Pirólise é a decomposição, porque reação de análise é a decomposição, né? É a decomposição pelo calor. É a decomposição pelo calor. Um exemplo de pirólise que a gente pode colocar aqui é bem interessante. Por exemplo, pirólise, né? O CuNO3, 2, ele sofre pirólise, ou seja, o aquecimento. Ele vai produzir o quê? 2 mols de CuO, 4 mols de NO2, que é um gás, e gás oxigênio. Essa reação é bem interessante, porque aqui, esse cara aqui é um sólido azul. O óxido de cálcio é um sólido preto. O óxido de cobre é um sólido preto. O NO2, ele é vermelho. E esse aqui não tem cor não, é incolor mesmo, tá? Gás oxigênio. Uma reação bem bonita, bem interessante mesmo. Além dessas outras reações aqui, nós devemos... Vocês já foram pro Teatro Amazonas, é claro, você sabe que não pode usar flash lá. Você sabe me dizer, alguém pode me dizer por que não pode usar flash no Teatro Amazonas para tirar fotos lá? Quem levanta a mão? Meu pai eterno. Será? É por causa desse fenômeno aqui chamado fotólise. Um exemplo extremo de fotólise, embora seja bem interessante, é você pegar o peróxido de hidrogênio, H2O2. E na presença de luz, inclusive é o que ocorre, né? Você vai ter produção de água e mais meio mol de gás oxigênio que ele é liberado. A reação de fotólise é a decomposição que a luz faz com pigmentos e outros materiais. No caso ali do Teatro Amazonas, quando o cara tira o flash, uma grande quantidade de energia é absorvida pela tinta. Essa energia, ela degrada o pigmento. Imaginemos, portanto, a luz solar e milhares de fotografias tiradas ao longo dos anos. Isso literalmente destrói toda a estrutura do teatro. Na verdade, por exemplo, aquela nossa cortina do Teatro Amazonas, ela está sofrendo uma grande reforma esse ano, exatamente por isso, por causa da luz que ela sofre, fica batendo nela o tempo todo. É bem interessante mesmo. Então, esse aqui é uma decomposição causada pela luz, chamada fotólise. E, finalmente, a última, que é bem importante para a gente lembrar, é o que nós chamamos de eletrólise. O que é eletrólise? Eletrólise, deixa eu anotar isso daqui, que é decomposição pela luz.
E aqui é decomposição pela eletricidade. Isso aqui é interessante. A decomposição por eletricidade é bem legal porque, por exemplo, você pode pegar água e você passa uma corrente elétrica na água e vai produzir gás hidrogênio e oxigênio. Balanceamento 2, balanceamento 2. Isso aqui também é uma forma de produzir oxigênio. Muito oxigênio, na verdade. Obviamente, ele não é um método muito interessante, porque ele produz também gás hidrogênio. Você sabe que o gás hidrogênio ele é extremamente explosivo. Na verdade, ele é um problema gravíssimo mesmo. A maneira de fazer oxigênio, inclusive essas fábricas, White Martins, e até algumas usinas de oxigênio, para fazer oxigênio aqui para a região, que você sabe que é uma situação gravíssima aqui no Amazonas, ela é feita sempre... Oi, Bárbara, tudo bem? Prazer em lhe ver, querida. Seja bem-vinda. O oxigênio ele é feito aqui na nossa região através do resfriamento do ar. Você faz o resfriamento de ar e por destilação fracionada você vai liberando nitrogênio, oxigênio e os outros gases. No caso, isolando o oxigênio, que é o gás que a gente precisa para esse momento. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer dessa parte? É bem interessante isso daqui. Tudo bem, vamos lá, continuando aqui. Isso aqui foi reação, fizemos reação de síntese, depois reação de análise, decomposição. Agora reação de deslocamento ou de simples troca. Deixa só eu copiar desde a parte de pirólise. Dá para enxergar? Bárbara, Bárbara, querida, não esqueça que para funcionar bem o celular, você tem que colocar o celular na posição horizontal, tá bom? Não esquece disso, tá? Já dá. Já. Só tô em eletrólise. Ah, tá, desculpa. Tá realmente anotando, perdão. Menino, está tranquilo, né? Não fique desesperado, tá bom? Hoje, um aluno, vários alunos, aliás, ficaram com medo, né, com respeito àquela notícia, né, que tem que se inscrever de novo, pedir a prova do Enem. Para a gente não precisa, tá? Que a gente já está para a prova de fevereiro, para o dia 23 e 24 de fevereiro. Não é necessário pedir nada. Caso você fique com alguma dúvida, pode vir no portal de vocês lá e já vai estar lá a data de vocês da prova, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Agora, vamos ver o próximo tópico. O próximo tópico é reações de deslocamento ou simples troca. Caiu a questão disso nesse Enem? Sobre reação? Não especificamente, querida. Significa que é muito provável que caia muito no nosso, tá bom? Já. Observe a seguinte reação aqui. Uma reação de deslocamento, não vou nem escrever mesmo, a reação de deslocamento, ou simples troca, é quando eu tenho uma substância simples e ela desloca esta nova substância, ela desloca um cátion ou um ânion e produz uma nova substância simples. Por exemplo, você tem aqui a reação do Cu com o nitrato de prata. O cobre reage, cobre metálico, ele reage com a GNO. Deixa eu fazer bonitinho aqui, perdão. O cobre metálico ele reage com a GNO3. Vai fazer o quê? O cobre é um metal, então ele só pode deslocar metal.
vamos dizer, vocês vão ter que confiar em mim, que essa reação ocorre. Inclusive, isso vai ser uma preocupação que vocês vão ter agora, se a reação vai efetivamente ocorrer ou não. Então, tem o cobre metálico, ele reage, ele desloca a prata, porque a prata é cátion, e o cobre também é cátion. Ele desloca o cobre, para formar uma nova substância. Qual é? O CuNO3,2, porque normalmente é o Cu2+, que reage aqui, e aqui forma prata. 2 mols. Bacana aqui. Então, o que acontece especificamente aqui? Isso aqui é uma reação de simples troca. Por que uma reação de simples troca? Porque essas reações aqui, ela ocorre sempre, o cobre, o elemento, que substância simples, ele desloca o seu equivalente. Metal, e que equivalente é esse? É bem simples, metal desloca metal e a metal desloca metal. É bem simples mesmo. Ou um metal pode deslocar o hidrogênio. Por exemplo, o ferro, ele reage com ácido clorídrico. Essa reação aqui é fascinante. Como é que funciona? O ferro, ele desloca o hidrogênio para produzir o que no caso específico, o cloreto de ferro, e produz a gás hidrogênio. A classificação desse tipo de reação, aqui, no momento, a gente só está interessado em classificar. Como ela ocorre, a gente vai ver na segunda parte da aula, que são o que nós chamamos de fatores de reatividade de uma reação. Beleza, isso aqui é simples troca. O outro caso é um nome diferente, pelo menos diferente daquilo que a gente colocou, que está nos livros agora. Reações, anotem, por favor. Reações de dupla troca. Não tem mais hífen, tá? Ou metatese. Metátase, na verdade. Marcela, pode falar, querida. Na simples troca, como eu vou saber qual é a que eu tenho que trocar a substância? Mais uma vez, Marcela, pergunta maravilhosa. Isso tem a ver com a reatividade dos compostos que estão presentes na reação. Depois de terminar essa pequena parte aqui de dupla troca, eu vou ensinar os fatores que vão influenciar na reação química, ou que nós chamamos de reatividade da reação, que vai ser a segunda parte da aula, tá bom? Mas primeiro eu vou explicar como é que você vai... No momento, tua preocupação aqui é apenas classificar. Você sabe quando tem uma substância simples, ela desloca a outra para formar uma substância composta e uma substância simples, e eu tenho uma reação de simples troca. Por enquanto é isso. Muito bem, vamos lá. O próximo caso aqui, não se preocupe que isso aqui vai ser explicado ainda nessa aula, tá? O próximo caso aqui é reação de dupla troca, ou metátase. Essa palavra, metátase, ela surgiu nos livros, pelo menos essa maneira de colocar, a partir de 2018, 2019, na verdade. Metátase significa transposição. Então, nesse tipo de reação, átomos ou grupo de átomos, eles são permutados, trocados. Eles são trocados que nem dos namoros de vocês que tinham lá naquele colégio, tá bom? A Maria, ela ficava com o Joaquim. E tinha outro casal lá. Qual era o outro casal? A Genoveva e o Pedro. Então, o que falou assim? Um trocou pelo outro, entendeu? Aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo. O positivo de um se juntou com o negativo de outro. E os que perderam, os que levaram a galhada, vão se transformar num novo casal. Ela é chamada de metatese porque ela significa a permutação de cátions e de ânions que ocorrem numa reação química. Deixa eu mostrar aqui o exemplo para vocês, exemplo prático, exemplo 1. Uma reação de neutralização das reações químicas que nós estamos estudando, que é chamada reação de neutralização. Ácido reage com uma base. Vamos pegar aqui o hidróxido de cálcio, CaOH2. Ele reage com... Não. Vamos pegar aqui o HCl, que seja HCl. Que tipo de reação é essa? Quem é o cálcio aqui? O cálcio é Ca2+, a base é OH-, obviamente. HCl vai ficar como H+, e aqui Cl-. O que ocorre especificamente aqui é que o cátion positivo se junta com o ânion negativo para formar uma nova substância. Que substância é essa? CaCl2 e H com H, claro, forma água. Essa é uma reação de neutralização. É claro, é uma reação de neutralização. Mas é uma reação de dupla troca.
Por quê? Porque os cátions, os íons participantes da reação, eles trocam de par. Eles são permutados. E, portanto, isso aqui é uma reação de dupla troca. Um outro exemplo que a gente pode colocar, não só para ácido e base, pode ocorrer em outros casos, é claro. Observe esse caso aqui. Exemplo 2. Aqui eu tenho CaH2, reage com L2, SO4, 3. Tá, vamos fazer aqui. O que ocorre aqui? Com licença. Choveu aí na terra de vocês? Que aqui choveu forte, ó. Aqui vai ficar como? Só de manhã. Ca2+, é verdade. Com OH-. Alumínio vai ficar como? Al, esse cara aqui vem para cá, vai ficar L3+, e aqui SO4, 2-. Junta a parte positiva de um com a parte negativa do outro. Vai formar o quê? O CaSO4. E, é claro, Al com OH forma OH3, que é o balanceamento de carga, tá bom? Pessoal, se alguém não estiver entendendo os detalhes dessa equação, isso tem a ver com nossas aulas anteriores, então é importante a gente revisar na nossa plataforma, não se preocupe, a gente tem nosso cronograma. Então, por que esse tipo de reação ele pode ser uma reação de dupla troca? Tem uma questão caiu faz uns 4 anos que caiu na UEA, que ele dava uma reação muito parecida com essa aqui. E ele perguntava se era uma reação de dupla troca. Acho que 99% dos alunos colocou que era uma reação de dupla troca, mas só que não era. Porque para ser reação de dupla troca, além da parte básica, em que nós temos a permutação dos íons participantes da reação, você tem que examinar os produtos dessa reação. E os produtos dessa reação, eles têm que ser menos solúveis ou mais voláteis do que os seus reagentes. De novo, para uma reação de dupla troca ser chamada dupla troca verdadeira, uma reação verdadeira de dupla troca, o que é que tem que acontecer? Os produtos da reação química, gravem bem, os produtos da reação química, eles têm que ter ou menos solúveis, ou mais voláteis do que os reagentes originais, ou seja, são mais fracas as ligações. É o que ocorre aqui, né? Por exemplo, nós temos hidróxido de cálcio, que é o cal, que é uma base razoável, né? Mas olha só o que produz aqui. Lembre-se que as bases solúveis, senhoras, são as bases da família 1A e 2A da tabela periódica, incluindo cálcio. No caso, aqui, olha a base que eu vou formar, a base de hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio, que inclusive a gente usa até para passar azia, ele é uma base insolúvel. O que significa isso? Que quando houve essa reação, o hidróxido de cálcio reage com o sulfato de alumínio, produzindo esses caras, eu não entendo de química, eu não sei nada, mas eu sei que essa reação química ocorre. Por que eu sei que essa reação química ocorre? Não, porque não é uma coisa só que eu tirei daqui da minha cabeça. Porque eu escrevi na folha de papel, eu posso escrever de qualquer maneira. Por que eu sei que essa reação química ocorre? Eu sei que essa reação química ocorre porque quando eu examino os produtos dessa reação, eu observo que o produto dessa reação, ou ele é menos solúvel, que no caso é o hidróxido de alumínio, ou ele é mais volátil. Voltando aqui para o nosso amigo aqui, isso é uma reação que nós chamamos de aqui, são bases, são 2 bases fortes. Ele vai produzir um sal. Esse sal, esse cloreto, ele é solúvel, claro, mas ele é menos solúvel que as substâncias originais. Isso que é interessante nesse tipo de reação. É bem legal mesmo. Ficou claro aqui? Alguma dúvida? Beleza, bacana, cara. É muito legal isso daqui. Já, continuando aqui. Agora que nós já aprendemos a fazer e montar isso daqui, alguém ficou com alguma dúvida aqui? Copiaram tudo? Dai? Copiei, sim. Marcela, copiou tudo? Valeu. Emerson, ficou tudo ok? O que significa esse 3, Emerson?
Sem querer. Eu não sabia que significava isso, sem querer. Muito bem, vamos lá. Reações. De oxirredução. Marcela, a gente já vai começar agora a ver aqueles casos que a senhora perguntou para mim sobre quando essas reações químicas ocorrem. Para começo de conversa, nós temos que primeiro lembrar o que é reação de oxirredução e lembrar o que é NOx. Tudinho. Tenho certeza que vocês sabem tudo, vai ser de boa. Vamos lá. Reações de oxirredução. Luciana, não esqueça, tá? Não fique tímida não, pode perguntar, tá bom? Qualquer coisa deu grito aí, tá? Paulo, a imagem tá ok? Não tá dando atraso, não? De vez em quando dá uma enfeiada assim na imagem, né? Fica uns pixelzinhos, mas tá bom. Depois ela resolve. Vamos lá, dar uma olhada aqui. Mas obrigado, Jennifer, tá bom? Observe a seguinte reação química, pessoal. O ferro, ele reage com oxigênio, produzindo Fe2O3. Antes de balancear essa equação, eu quero que vocês tentem analisar o NOx de cada substância. Eu não sei se o pessoal que está assistindo a minha aula lembra o que é NOx, tudinho, os novatos principalmente, mas quando a gente fala de NOx, senhores, a gente tem que lembrar que, em primeiro lugar, o NOx do oxigênio é menos 2 e o hidrogênio vale mais 1. Isso aqui não é a única coisa que eu quero que vocês lembrem. A segunda coisa que eu quero que vocês lembrem é que a somatória dos NOxes em uma molécula que não é cátion nem ânion tem que ser necessariamente igual a zero. Ficou claro? Então vamos calcular os NOxes de todos os elementos que fazem parte dessa reação química aqui. Vamos lá. Regra do goleiro Bruno? Por partes. O NOx de substância simples vale zero, tá bom? Que é a carga. Aqui também uma substância simples vale zero. O oxigênio vale quanto aqui? Vale menos 2, como eu já expliquei anteriormente. Então, essa conta, não NOx, essa conta vai dar menos 6. Para que anule tudo, vai ter que ficar como? Vai ficar Fe2O3, aqui vai ficar quanto? Menos 2, aqui vai ficar, eu não sei, 2x. 2x menos 6 é igual a 0, 2x é igual a 6, x é igual a mais 3. Então, o NOx do ferro vale quanto aqui? Vale mais 3. Nós temos que verificar se há uma mudança do NOx dos elementos. No caso específico A, o ferro mudou. O ferro ele teve uma variação de 3, ele foi de 0 para 3, ou seja, a variação foi 3 menos 0, a variação foi mais 3. Ele perdeu 3 elétrons. Positivo, quando eu falo positivo, der um valor positivo, significa perda de elétrons. De novo, minha fita voltando, tá? Quando for positivo, significa perda de elétrons. Perda de elétrons, senhores, significa reação de... Ele sofreu uma oxidação. Oxidação significa perda de elétrons. No outro caso, nosso amigo aqui, o oxigênio, ele passou de 0, foi para quanto? Não esqueça do oxigênio, tá? Foi para menos 2. Qual foi a variação? A variação final menos inicial, que deu menos 2. Então, nosso amigo aqui, ele ficou com menos 2. O que significa menos 2? Menos 2 significa que ele ganhou 2 elétrons. E se ele ganhou 2 elétrons, ele sofreu que processo? Ele sofreu o que nós chamamos de redução. Quando esses dois fenômenos ocorrem ao mesmo tempo, em que um elemento ele sofre oxidação e outro elemento sofre redução, nós dizemos que isso é uma reação redox. Uma reação redox é chamada, portanto, de uma reação de oxirredução. É isso que nós estamos estudando aqui agora. Mas o que significa isso na prática? Na prática, isso aqui significa transferência de elétrons. Não esqueça da nossa nona série, tá? Por favor. A substância que sofre oxidação,
A substância que perde elétrons, a substância que sofre oxidação, é chamada de agente redutor. E quem sofre redução, ela é chamada de agente oxidante. Então é bem simples para a gente colocar, bem simples para a gente relacionar. Ficou claro? Vamos tentar fazer uma aqui. Só mais uma, só para a gente poder entender alguns detalhes, tá? Que a gente vai precisar desse conhecimento quando nós formos estudar as nossas reatividades químicas, tá bom? Exemplo 2. Foi muito rápido, anotaram tudo? Henrique. Pois é, eu ia pedir pra tu subir. Rapidinho, só. Daí não grita, daí teu microfone tá no toco. Não fui eu, pela fé. Ah, tá. Marcela, não grita, teu microfone tá no toco. Anotaram tudo? Beleza, vamos lá. Nicolas, tu tá vivo, Nicolas? Já, meninas? Eu já. Precisa ser a Marcela, ela tá copiando. Já. Outro que tá calado hoje é o Caio, meu amigo Caio. Já vamos lá de novo aqui, pessoal. O cálcio, ele reage com O2, produzindo óxido de cálcio. Bem simples. Quanto vale o óxido de cada um? O oxigênio vale quanto? Substância simples, vale 0. O cálcio também é substância simples. Quanto que vale aqui? 0. Oxigênio menos 2. Para zerar, esse cálcio tem que ser igual a quanto? Mais 2. Houve mudança? Houve. Que mudança que houve? O cálcio passou de 0 para mais 2. Qual foi a variação dele? A variação dele ficou 2 menos 0. Portanto, a variação dele foi mais 2. Ele sofreu o quê? Ele sofreu oxidação. E se ele sofreu oxidação, que agente ele é? Ele é o agente redutor. Já, quem mais mudou? Esse cara que mudou também. O oxigênio, ele mudou de 0 para menos 2. Qual foi a variação? Menos 2 menos 0 foi menos 2. Se ele sofreu foi para menos 2, ele sofreu o quê? Ele sofreu uma redução. E se ele sofreu uma redução, ele é agente oxidante. No momento, aqui, a gente vai estudar isso mais detalhadamente dentro de eletroquímica. Eu não estou muito interessado em pegar casos mais complicados. Eu só quero que vocês entendam que é uma reação que ocorre ao mesmo tempo oxidação e redução. Ficou claro? Beleza. Agora que nós já sabemos como identificar as principais reações, nós temos que saber montar essas equações. Em algumas questões de vestibular, ele vai falar bem assim, essa reação de simples troca, ou dupla troca, ou oxidação, redução, ocorre. Para você responder essa pergunta, você tem que entender um fenômeno agora que é bastante simples, na verdade, de entender, que chama-se reatividade de metais. Vamos começar? Alguém tem alguma pergunta, algum detalhe? Vamos lá, segue o andor. Quero conversar um pouco com vocês depois, tá? Sobre o horário de vocês pela manhã. Como é que está a atividade de vocês? Eu queria muito aumentar a quantidade de conteúdos, principalmente com respeito a revisões de provas. Eu tenho certeza que o pessoal do vestibular já viu muita coisa. Eu já até preparado para fazer as revisões. E eu quero passar isso toda manhã para vocês. Toda manhã, revisões de assuntos de vestibulares, além da nossa aula normal. Eu preciso montar essa programação pelo menos uns 4 dias, de modo que não atrapalhe muito vocês nas outras matérias que vocês precisam estudar, tá bom? Vamos lá aqui. Quando a gente fala de reatividade de metais, é o seguinte aqui.
Eu tenho um cobre metálico, ele reage com o AgNO3. Essa é uma reação muito comum em laboratório. Deixa eu fazer o contrário, na verdade, tá bom? Vamos imaginar uma solução, e essa solução ela está completamente cheia de nitrato de prata. Sobe um pouquinho, por favor. Tá aqui, uma solução cheia de nitrato de prata. E dentro dessa solução de nitrato de prata, eu vou colocar uma barra de uma substância chamada cobre. A pergunta que eu faço é: essa reação ocorre? No caso específico, pessoal, o que ocorre aqui é que eu tenho o cobre, ele reage com o AgNO3. Com o tempo, depois de um tempo de colocar depois que o tempo colocar essa molécula aqui dentro, nós temos isso daqui, nós temos o nosso pote, ele continua cheio de nitrato de prata, mas só que agora a solução tá aqui a nossa placa de cobre, só que a placa de cobre Oi, Ricardo, tudo bem? Ela fica cheia de um pó em cima dela. Como diz a minha avó, no mínimo alguma coisa está acontecendo. O que ocorre aqui, pessoal, é que o cobre, ele é uma substância mais reativa do que a prata. O que significa isso? Que o cobre, ele desloca esse íon prata aqui. Ele toma o lugar dele, produzindo uma nova substância chamada nitrato de cobre, que tem até uma cor meio azulada, e libera a prata, que inclusive fica por cima desse recipiente. Tá, Henrique, foi lindo mesmo. Que legal. Mas o que significa isso? Significa muita coisa. Significa que o cobre é capaz de deslocar íons prata. De novo, é que o cobre metálico, ele é mais reativo que a prata. Significa, portanto, que ele pode deslocar íons prata. Se eu fizesse o contrário, senhores, observem esse caso aqui. Se eu fizesse o contrário, ou seja, se eu pegasse a prata e reagisse com o nitrato de cobre, uma solução de nitrato de cobre aquoso, sabe o que ocorreria? Nada. Não há reação. Por que isso ocorre? Porque, experimentalmente falando, se observa que a prata metálica, ela não consegue deslocar íons cobre. Ela não consegue reduzir o próprio cobre. Essa diferença de reatividade entre o cobre e a prata metálica explica os resultados dessa experiência que a gente fez. O cobre, nós dizemos, nesse caso, que ele é mais reativo, ou, falando grosseiramente, ele reage mais facilmente, e por isso ocorre a reação química. A prata, olha só o que eu vou falar, a prata é um material, é um metal menos reativo, ou mais nobre, e, portanto, apresenta uma reatividade menor. Que seja claro, a reatividade de um material tem a ver com a nobreza dele. Quanto mais nobre o metal é, menos reativo ele é. Observe, por exemplo, quais são os metais, meninas, que nós utilizamos para... Não, tranquilo, Ricardo. Grande abraço. Eu fico muito feliz que você está aqui, de todo o coração. Escute só. Meninos, quais são os metais que vocês usam para fazer a joia de vocês? Vocês usam ouro, vocês usam prata, para colocar um piercing, vocês colocam lá uma platina. Se vocês
vão colocar um joelho novo, a avó de vocês, coloca a platina, o titânio. Ou seja, vocês colocam metais que não reagem facilmente. Por exemplo, você não pode fazer, por exemplo, você quebrou a mão, você não vai colocar pino de ferro, né? Não, você coloca aço cirúrgico, ou coloca platina, ou coloca outro material. Por quê? Porque esses materiais, eles não reagem diretamente. Eu vou colocar aqui para vocês, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, como é que funciona uma fila de reatividade de metais. Tomem cuidado, existem duas filas de reatividade que eu vou passar para vocês. Filas de reatividade de metais e de não metais. Primeiro, vamos verificar aqui. A fila de reatividade de metais, ela, pelo menos a maneira que eu decorei, eu gostaria de... E desculpe falar dessa maneira, que eu detesto essa palavra também, decorar. Mas a fila de metais é uma análise experimental. Você vai testando um metal com um com o outro. Será que o lítio ele desloca o potássio? Será que o césio desloca o estrôncio? Sempre foi assim, foi por teste mesmo, entendido? Então, deixa eu colocar para vocês aqui uma fila de reatividade da maneira que eu aprendi há mais de 20 anos lá na escola técnica, tá bom? Deixa eu colocar para vocês aqui. Tá aqui, fila de reatividade de metais. Família 1A, 2A. Aí depois vem uma tríade comum, dos metais comuns, né? Alumínio, zinco e ferro são os mais comuns. Mas tem uma porrada de elementos aqui que a gente pode colocar nessa lista. Utilizando a tabela aqui, pode ser o alumínio, manganês, zinco, crômio, ferro, cobalto, níquel, chumbo. E, finalmente, os elementos que são os mais nobres. Tem o hidrogênio aqui de gaiato, porque o hidrogênio sempre aparece, né? E, é claro, o cobre, o mercúrio, a prata e o ouro. Rapidinho, deixa eu só refazer essa lista aqui, quero colocar a platina também. Cobre, hidrogênio, cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Essa lista ela é fundamental para a gente entender. Não esquece que significa família 1A e 2A. Família 1A, Lina Caras que Rubinho casou na França. Família 2A, Bela Magrela casou com o Senhor Barão. É bem simples, tá bom? Henrique, ali na primeira de azul, depois do zinco, é o quê? Zinco, crômio, ferro, cobalto, níquel e chumbo. Anotem, por favor, detalhadamente, eu espero, tá bom? Que essa parte é importante. Crômio é um C e um Z? Aquilo é um R. Exatamente. Exatamente o quê? Um R? É o R, CR, CR, FE, CO, níquel, NI e PB, que é chumbo, tá bom? Ficou claro aqui, meninas, como é que funciona? Já. Dessa família 1A e 2A, eu posso colocar como é que é, uma frase mais simples para lembrar, né? Aqui, olha. Anotem aí. Que bacana. Fala. Que bacana, Magrela. Fala. Que bacana, Magrela. Depois posso colocar aqui alumínio, zinco e ferro. O hidrogênio de gaiato, claro, né? E para acabar, eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? O cobre, o mercúrio, a prata e o ouro. Esses caras aqui que eu coloquei, são os mais famosos, que são os mais pedidos para vocês. Tá, Henrique, o que significa essa lista?
a reatividade, ela cresce assim, desse jeito. Ou seja, os elementos daqui, ele reage mais facilmente que os elementos da extremidade direita. Observe que o último elemento daqui da nossa lista é o ouro. Poxa, o ouro é maravilhoso. O ouro não reage com ninguém. O ouro é nobre. O ouro é o cara, né? Tanto que a vida toda a gente sabe que o ouro sempre foi o metal mais desejado da história da humanidade. E por que isso é verdade? Porque ele não se degrada. Ele nunca se degrada. Só para vocês terem uma ideia, somente nos anos 1800 que a gente aprendeu a dissolver ouro e fazer outras reações químicas com ouro. Para vocês terem ideia como é um metal maravilhoso. Tá bom? Então, geralmente, o metal situado à esquerda da tabela periódica, olha de novo, olha o que eu vou falar. Geralmente, um metal situado à esquerda dessa tabela reage com uma substância formada do íon da direita. De novo, o metal, a substância simples, perfeito, o metal, né? Ele reage com o íon da direita. Sempre é desse jeito. Então, quando você tem essa reação, por exemplo, deixa eu colocar aqui, usando a tabela. Aqui, vou colocar o metal, o magnésio, reage com o AgSO4. Você dane-se o SO4, tá bom? Tu tá preocupado com o Hg. O Hg é um íon positivo. Que íon? Não interessa, ele é positivo. Aí eu vou perguntar, essa reação química ocorre? Vamos analisar. O magnésio, ele está aqui à esquerda. E o mercúrio, ele está aqui, mais para a direita. Nós percebemos que o magnésio ele é mais reativo que o mercúrio. O que significa isso? O que significa isso? Olha para mim, olha para mim. O que significa isso? Significa que o metal magnésio, ele reage com o íon mercúrio. Entendido o que eu estou falando? De novo. O metal magnésio, ele consegue deslocar o íon mercúrio. Entendido? Metal, cara grandão, fortão, toma esteroide, ele desloca o cara magrinho, que é o íon. O íon é o cara com a perna fina. Tu entendeste a ideia? Então, de novo aqui, nessa reação química, o magnésio, ele consegue deslocar o mercúrio? Sim, consegue. Vai formar que reação é essa? Reação de simples troca. No caso, vai formar o quê? Vai formar o MgSO4 e libera o mercúrio. Outro caso. Deixa anotado aí nem mulher católica, deixa a tabelinha aí perto, tá bom? Aqui, olha, ferro, ele reage com o CuCl2. Essa reação ocorre, análise. Eu tenho ferro, cadê o ferro? Tá aqui o ferro. Cadê o íon cobre? O íon cobre tá na frente. Poxa, deu em cima. O ferro, ele é mais reativo que o cobre. Porque o ferro está mais à esquerda do que o cobre. O que significa isso? Respira. Significa que o metal, ferro, ou seja, o elemento químico sozinho, metal, ferro, ele consegue reagir com o íon cobre. Ele desloca o íon cobre. Se ele desloca o íon cobre, essa reação ocorre. Então, beleza. Vai ficar como essa reação? Ferro reage com cobre. Normalmente é ferro 2+, né, que reage aqui, tá aqui o íon 2, né, vai ficar o quê? FeSL2, produzindo o Cu metálico. E finalmente o último, né? Aqui, a prata, ela reage com o AlNO3,3. Essa reação química ocorre? Vamos analisar aqui. Onde está a prata? Está aqui a prata. Onde está o íon alumínio? O alumínio está aqui. O alumínio, ele é mais reativo que a prata. O que significa isso? Significa que o alumínio, o metal alumínio, consegue deslocar o íon prata. Mas o contrário não é verdadeiro. O contrário não é verdadeiro. Pelo fato de a prata ser menos reativa que o alumínio, ou seja, pelo fato de a prata ser mais nobre do que o alumínio, significa que o metal prata não desloca o íon alumínio. Consequentemente, essa reação aqui
ela não ocorre. Ficou alguma dúvida no que eu expliquei, que eu falei? Paulo, Dai, Marcela, vocês entenderam, meninas? Sim, só Entendemos. Copiem, por favor, que ainda falta a parte de diametrais, tá bom? Sobe um pouco, eu só queria saber o que está escrito na tabela ali em cima. Na primeira de preto, é o hidrogênio, o cobre, o HG, Lembra lá. AG. Fala, que bacana, Magrela. Fala, que bacana, Magrela. Potássio, bário, cálcio, Não, é antes. Mg. A tabela antes. A tabela A de anterior. cima? Tem Essa a daqui? família 1A, 2A, alumínio. Isso, é no finalzinho. O que está escrito? É o P. Hidrogênio, Cu, Hg, Ag, Pt e Au. Platina e Ah, ouro. tá. Tá bom. Só isso que eu queria saber. Meninas, ficou tudo ok? Emerson, entendeu o que eu falei? Luciana, você está entendendo o que eu estou falando? Luciana, eu grito mesmo durante a aula, tá? Não se preocupa, eu fui examinado quando era criança, tá? Não sou doido, não, tá bom? Já, continuando aqui. Ah, e esquecendo, além da reação de metais, tem a reação com hidrogênio, que é fundamental de reação. E é pulando. Já? Vamos lá. Ei, Paulo, bora fazer um churrasco esses dias aí com o pessoal? bora. Tu quer ser preso, né, Paulo? Deixa de onda. Poxa, eu queria me aglomerar, porém não podemos. Olha, Bora, por causa da nossa casa, vídeo chamada. Ah, isso daí dá, tranquilo. Reação de metais com ácidos. Esquecendo disso aqui, essa reação é fundamental. Reação de metais com ácidos. Rapidinho, desculpa. Eu vou colocar a tabela resumida, eu tenho certeza que vocês já anotaram, né? Como é que eu falei? Que bacana, magrela. Depois vem alumínio, o zinco e o ferro. Depois vem o hidrogênio aqui de gaiato, tá bom? E depois o cu metálico, a prata, o mercúrio, a prata e, é claro, o último, o mais famoso, o ouro, tá bom? Então, a reatividade, ela vem aqui, ela aumenta da direita para a esquerda. Onde os elementos mais à esquerda são mais, que nós chamamos de mais reativos. Paulo, anota isso. Mais reativo significa maior eletropositividade, tá bom? De novo, mais reativos, o que significa? Maior eletropositividade. Bom, dito isso daqui, vamos pegar aqui uma reação. Mg reage com ácido clorídrico. Pergunta, essa reação rola? O Mg está onde? O Mg está aqui. E o hidrogênio está... É porque no caso aqui a gente analisa o hidrogênio, tá? Porque o hidrogênio, embora ele seja... Na verdade, o hidrogênio, ele é o hidrogênio, né? Ele... Não esqueça a piada, né? O hidrogênio foi preso. O que ele falou? Não adianta, não tenho família, né? Então, o que acontece aqui? O hidrogênio, nós admitimos que ele tem carga positiva. E, portanto, ele vai ser nossa referência. Aqui o hidrogênio, beleza, aqui. Nós percebemos nessa reação que o magnésio é mais reativo que o hidrogênio. O que significa isso? Significa que o metal, não íon magnésio, o metal magnésio desloca o íon hidrogênio. Então, como o hidrogênio é um íon aqui, sim, essa reação ocorre. Essa reação ocorre deslocando o hidrogênio. Vai ficar como? Vai ficar MgCl2, Mg cloro, família 2 mais da tabela periódica, reage para produzir gás hidrogênio, liberando aqui. Então, essa reação ocorre, é bem tranquilo, tá bom? O outro lado, por exemplo, vamos colocar aqui o cobre reage com HCl.
Cobre metal positivo, analisa positivo. Positivo como positivo. Como é que vai ficar agora? O cobre, está aqui o cobre. Bacana. O hidrogênio, está aqui. O hidrogênio é mais reativo que o cobre. O que significa isso? Que o metal cobre não consegue deslocar o hidrogênio. Porque o cobre é mais nobre do que o hidrogênio. Ou seja, menos reativo. Mais nobre significa menor eletropositividade. E, portanto, significa que ele é menos reativo. Então, nessa reação do cu metálico reage com ácido clorídrico, o que acontece aqui? O que acontece que não há reação. Ficou muito legal agora. Beleza, ficou bacana? Anotaram aí? Se calma, já estou acabando, tá bom? Sim. Agora vamos verificar para terminar a nossa aula, tá bom? A reatividade dos ametais. Marcelo, tu fez uma pergunta específica sobre isso daqui. Ficou claro para ti como é que funciona essa análise desse tipo de reação? Ficou assim. Muito obrigado. Muito bem, vamos lá agora. Reatividade dos ametais. Paulo, minha voz está saindo bem, Paulo? Tá tendo distorção, não? Não, tudo tranquilo, mano. Já. Reatividade dos ametais. A tabela de reatividade dos ametais ela é bem curta e bem interessante mesmo. Funciona assim: flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo e enxofre. E o sentido da reatividade é esse daqui, olha. Significa que mais reativo. Mais eletronegativo, na verdade, né? O flúor que é interessante. O flúor reage com todo mundo, é impressionante. Vocês terem uma ideia, não dá nem para guardar o flúor em algum material. Você tem que... Bom, em primeiro lugar aqui, vamos examinar aqui. Exemplo número 1. Funciona essa reação aqui. Eu tenho o Cl2, ele reage com 2 mols de HI para produzir 2 mols de HCl e gás e outro. Muito bem, linda essa reação, né? Essa reação ocorre, isso aqui é verdadeiro? Vamos analisar. Nós temos o cloro. É o mesmo raciocínio do item anterior. Só reage com o cloro se o elemento em questão for mais reativo do que o cara que ele quer deslocar. No caso aqui, o cloro é um ametal. Nós dizemos, portanto, que a análise dele é de carga negativa, ametal. E nós analisamos não o hidrogênio aqui, analisamos o iodo. Porque sempre essa ordem, tá? Metal com hidrogênio, ametal com ametal. De novo. Metal com hidrogênio e ametal com ametal. Então, como é que vai funcionar isso daqui? O cloro, ele desloca o iodo. Então, vamos analisar. O cloro está aqui e o iodo está bem aqui. Nós percebemos que o cloro é mais reativo do que o iodo. O que significa isso? Significa que o gás cloro, porque é a substância mais simples feita de cloro, porque assim que se desloca, assim que se analisa a metal, é a substância simples que é feita dele, ele desloca o íon iodo. Por quê? Porque ele é mais reativo, é mais eletronegativo que o iodo. Então, beleza. O gás cloro consegue deslocar o iodo? Consegue mesmo. Então, essa questão aqui é verdadeira ou falsa? Essa reação, ela é verdadeira. Ficou clara a relação? Ficou claro como é que funciona aqui? Beleza aqui. É isso, não é muito complicado, não. Para encerrar minha aula, parece aquele personal trainer, né? Só mais uma. Para encerrar a aula, eu queria só salientar uma coisa que eu acho que eu falei muito rápido naquela hora, com respeito a quando é que ocorre
Quando é que ocorre uma reação de dupla troca? E eu deixei claro para vocês, não sei se vocês já tinham estudado isso na escola, ou lembravam, né? Que uma reação de dupla troca não significa apenas ter a reação de dupla troca, ou seja, a permutação dos íons envolvidos, mas os reagentes, quando formam os nossos produtos, nós temos que analisar esses produtos. E os produtos, eles têm que ser menos solúveis ou mais voláteis do que os seus próprios reagentes, para a reação química necessariamente acontecer, ou pelo menos ser possível acontecer. Observe esse caso aqui, agora sim, para acabar, esse último caso aqui. Reações com formação de gás. Muito obrigado, não precisa. Muito obrigado. Em algumas reações químicas, há a formação de um gás. E isso se evidencia pela formação de bolhas no líquido onde ocorre a reação. O exemplo que eu vou colocar a seguir vai ser uma reação de dupla troca, claro, em que eu vou ter um ácido e um sal. E ocorrerá essa dupla troca. Observem aqui esse caso. Observem que o Na2S ele reage com o HCl, produzindo. Vamos lá? Regra do goleiro Bruno. Por partes. Na2S significa o quê? Na e S2-. HCl significa o quê? H+, Cl-. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou juntar a parte positiva de um com a parte negativa do outro. Vai formar o quê? NaCl. Lindo, perfeito. E H com S2 forma H2S, aquele bicho que tem cheiro de ovo podre. O sulfeto de sódio, nesses dois... Vamos colocar aqui outro exemplo, para a gente poder entender o mecanismo que eu estou querendo falar. NaCl, aqui ácido sulfúrico, H2SO4. Vai formar o quê? Fazendo aqui vai ficar como? Vai ficar Na+, Cl-, aqui H+, e SO4, 2-. Junta a parte positiva do um com a parte do outro, vai formar aqui substâncias. Vai formar Na2, SO4 e H com Cl forma o quê? HCl. Nessas duas reações que nós temos aqui, nesses dois casos que nós temos, a gente observa que formou-se um produto mais volátil. Tudo bem? Essa formação de gás é muito comum em reações químicas. Essa reação é possível? Sim, essas duas reações é possível. Porque pela regra que eu determinei, pela regra que eu coloquei, quando você tem a reação de dupla troca, ou você forma uma substância menos solúvel ou um ácido mais volátil. No caso aqui, eu tenho o HCl, que já é um ácido relativamente volátil, mas H2S é mais. O H2S é aquela substância que tem cheiro de ovo podre. Ele evapora com extrema facilidade, é um ácido fraco, inclusive, também é mais volátil mesmo. Observe outro caso aqui, é que eu tenho ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um ácido fixo. Inclusive, ele é utilizado, para vocês terem uma ideia, como ele é estável, ele é utilizado dentro das baterias dos carros. Ou seja, ele pode suportar grandes variações de temperatura sem evaporar. Então, no caso aqui, ele formou o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é um hidrácido, e hidrácidos tendem a ser mais voláteis. Então, quando você tem essa formação aqui, você tem que entender que, dependendo do caso, você pode ter uma decomposição desses gases. Esses gases, esses ácidos, eles são voláteis por definição, e você tem que lembrar deles. Eu tinha separado para os senhores uma tabela de alguns ácidos voláteis muito importantes. A maior parte deles são hidrácidos. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, por favor. Essa tabela é para vocês não esquecerem, tá bom? Tabela de ácidos voláteis. Ela é bem interessante aqui, olha. HF, HCl, HBr, HI, é claro. Todos os hidrácidos, vocês estão percebendo, né? HCN.
Beleza. Aí vem os oxiácidos, que são famosos por serem voláteis também. HNO2 e o CH3COOH. O pessoal que já estudou química orgânica vai lembrar desse cara. Esse aqui é o ácido acético. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Beleza. Então, senhores, essa aqui é a nossa aula de reações químicas. Espero que vocês tenham entendido aqui todos os detalhes. Ficou alguma dúvida, algum detalhe? Beleza. Duas coisas. Luciana, o pessoal que está pegando nossa aula pela primeira vez, é o seguinte. No final de cada aula eu vou passar uma apostila para todo mundo, que no caso vai ser a apostila revisão geral desse assunto. O que eu quero fazer com meus alunos do vestibular é passar uma tarefa toda manhã, com materiais, revisão, exercício dos assuntos que nós estamos estudando, matemática, física, química. Uma outra frente dos assuntos que nós estamos estudando aqui. Na nossa aula, pela parte da tarde, todos os dias, nós vamos seguir os conteúdos, verificando o máximo de assuntos, verificando algumas vezes exercícios, é claro, e fazendo nossa aula. Amanhã a gente continua nossa aula, tá bom? Eu vou fazer isso a partir de agora. Alguma dúvida, algum protesto, alguma coisa assim? Então eu vou cobrar de vocês que vocês façam os conteúdos pela parte da manhã, pela parte da tarde de minha aula, ou seja, vocês vão ter material para estudar de manhã, de tarde e de noite. Vai ser maravilhoso e bastante coisa para fazer. Estamos de acordo? Está todo mundo de acordo? Sim. Deixa eu parar a gravação aqui. Ah, sim, desculpa. O pessoal que assistiu essa aula no YouTube, quer participar dos nossos grupos de estudo, saber como é que funciona a preparação do vestibular online, entre em contato no link do canal, tá bom? Grande abraço, bons estudos. Deixa eu só parar a gravação aqui, tá? Não saiam.